Está com a palavra. Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Hoje, 2h30 da tarde, teremos, como eu já falei outro dia, a inauguração da escola Valdemar Denzer, que substitui a escola Santos Dumont na colônia Aliança. Não sei se já chegou o convite para essa casa, os colegas vereadores irem, mas ontem eu fui visitar a escola e saber como é que estava o seu andamento para a inauguração de hoje. Estavam lá professores e funcionários fazendo a limpeza e hoje às 14h30, então, se dará a inauguração dessa escola, que será a maior escola da zona rural e feita com verba própria do município, que evidentemente é um ganho para esse governo. Mas ontem, eu acompanhando pela televisão todas as entradas das TVs na crise nacional, e a gente, sem fazer defesa ou acusação de ninguém, fica pensando que centenas de milhares de pessoas ficam gritando questões de ordem contra presidente, contra vice, contra a corrupção, e a gente fica pensando quantas daquelas pessoas, vereador Viana, realmente poderiam ter condição moral e ética de falar de alguém. Será que a gente se dá conta disso? Tem centenas de pessoas, milhares, gritando nas ruas, vereador Roger Ney, contra hoje o governo Dilma, contra a corrupção, não nos interessa, mas sem nenhuma condição moral de abrir a boca para reclamar de ninguém, porque também nas suas vidas profissional e pessoal não dão nenhum exemplo de honestidade, de probidade, etc. e tal. Tá? Nós vivemos um momento extremamente difícil na política nacional e aquele ditado que diz que dá em Chico, dá em Francisco, ele cabe bem. O governo Lula reclama, já digo governo Lula porque a presidenta Dilma hoje funciona como uma rainha da Inglaterra, não mais do que isso. Então o governo Lula reclama que o povo vai à rua, que não deixa governar, que desde o início do mandato da Dilma, o PSDB não deixa o governo governar, e eu acho que tem feito isso mesmo, que, aliás, é um desserviço ao país que está fazendo o PSDB, tem que aceitar que perdeu uma eleição e que daqui a 4 anos tem outra para concorrer. Mas o que se faz aqui em Pelotas? Não é a mesma coisa, só que ao contrário. A partir do momento que o prefeito Eduardo ganha uma eleição, a oposição tenta, de toda forma, não deixar governar. É isso que tem que se entender. Ou não é o que acontece aqui em Pelotas? A nível nacional, ganha a eleição a presidente Dilma, e o PSDB, em momento nenhum, aceitou a derrota das urnas e imediatamente propôs quase que um antimandato. Não vamos deixar a presidente governar. E tem feito isso sistematicamente, no meu modo de ver, de uma forma equivocada, porque a oposição, além de fiscalizar, ela tem que dar também solução para a crise que aponta. E não faz isso em momento nenhum, a nível nacional. Só que aqui em Pelotas, a última eleição ganhou
o prefeito Eduardo e também a oposição faz tudo que é possível fazer para o prefeito não governar. Nós temos eleições esse ano, então parece que a ordem é tentar achar defeito em tudo, jamais valorizar o que está sendo bem feito, para que haja um desgaste natural do governo e que em outubro, então, a oposição possa vir a ganhar alguma coisa, que também eu considero lastimável. A oposição nessa casa, ela tem a obrigação de fiscalizar, mas eu acho que ela tem a obrigação de dar saídas para essa crise que ela entende que há. Então, a mesma situação vivida hoje em Brasília, nós vivemos aqui, mesma coisa, não muda muita coisa. A oposição, desde que perdeu a eleição, sistematicamente o objetivo é tentar desestabilizar o governo do prefeito Eduardo, assim como em Brasília o PSDB faz tudo para que o governo não dê certo, esquecendo dos brasileiros e do Brasil. Não é possível. Nós temos que aprender com a democracia que, na época da eleição, as pessoas têm propostas, elas são apresentadas à sociedade e alguém ganha e alguém perde. E quem perde tem que ter a lisura e o caráter de entender e reconhecer que perdeu. Simples, eu não vejo muita coisa diferente. E fazer uma oposição responsável. A oposição que o governo faz ao governo que hoje está no poder em Brasília, ela tem sido, desde o início que perdeu a eleição, absolutamente irresponsável. Seu Aécio Neves, que poderia ser um grande líder nacional, tem agido de forma absolutamente irresponsável com o Brasil. E aqui nós temos que entender que, evidentemente, nenhum prefeito vai resolver todos os problemas da cidade. Agora, tivemos ganhos importantes aqui em Pelotas. O prefeito Eduardo fez o estacionamento rotativo, tirou os camelôs do centro, que era uma grita geral e que ninguém bancava, devolveu o espaço público dos trailers, que todo mundo reclamava e ninguém bancava, aumentou o IPTU de forma responsável, sim senhor, tanto que hoje a cidade é um canteiro de obras, tá? E isso é importante. Fez a licitação do transporte coletivo, que há anos era pedido pela cidade inteira e ninguém bancava. Agora é evidente que, se a gente quiser achar defeito, bom, óbvio que nós vamos achar. Agora, tem sim uma pauta positiva para comemorar na cidade. Se algumas secretarias não funcionam como deveriam, também ministérios do governo Dilma também não funcionam como deveriam. Então, aquela frase que dá em Chico, dá em Francisco, ela cabe nesse momento para as duas situações. Cabe para Brasília e cabe para Pelotas, onde a inversão da oposição acaba fazendo, muitas vezes, o mesmo desserviço. Alguém já tinha me falado há um tempo atrás, mas que barbaridade a atuação do PMDB a nível nacional. Tá? Bom, mas o que a oposição faz aqui em Pelotas? É exatamente a mesma coisa. Eu não vejo, por parte da oposição aqui, uma pauta positiva que some para a prefeitura, senão uma pauta que, evidentemente, vise o desgaste do governo para a próxima eleição. Eu acho que isso carece de um motivo que some para a cidade. Nós precisamos hoje a crítica construtiva
tenho certeza que todo governo entende e precisa disso. Agora, ela tem que objetivar o bem da comunidade. Se isso se torna apenas uma crítica política, ela, evidentemente, vislumbra uma eleição em outubro. O povo não quer mais isso. Tá? Nós estamos tendo exemplo em Brasília de uma péssima oposição criada pelo seu Aécio Neves, que se prender a Dilma, o Lula, o Temer, o Cunha, que prendam todos que tiverem com a cola presa. Não se defende ninguém nesse processo. Já vou encerrar, vereador Marcola, e a minha opinião é essa: prendam todos que estiverem manchando a imagem da política brasileira. Obrigado.